Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade no nosso bloco aqui de semiologia neurológica e no bate-papo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre força muscular. E já entendendo a partir da sua definição, o que seria então essa força muscular? Nada mais é que a capacidade, né, que eu tenho de executar o movimento a partir do uso da contração muscular com um gasto de determinada quantidade de energia. Basicamente é isto. E se eu for pensar em termos de fisiologia da coisa, de como é que isso surge, eu tenho que pensar que eu vou ter então um músculo, um ventre muscular, e este músculo vai receber informação do sistema nervoso. E esta informação do sistema nervoso, ela chegará a partir do chamado motoneurônio inferior. Então tem o motoneurônio inferior, tem o ventre muscular, e entre o meu neurônio e o ventre muscular há um espaço, a chamada junção neuromuscular. Então, de forma bem simples, eu posso falar que qualquer afecção, qualquer disfunção que eu tenha no meu motoneurônio inferior, na minha junção neuromuscular ou no meu músculo, qualquer uma afecção poderá acarretar em uma diminuição da força muscular. Então, basicamente, de forma bem simples, é isto que nós temos. E quando a gente para pensar, eu falei, vai ter uma diminuição da força, é porque o aumento da força muscular não é visto como algo ruim, é visto até como algo benéfico. Imagina então uma pessoa que vai para a academia, começa a malhar muito, faz hipertrofia muscular. Se eu tenho hipertrofia muscular com o mesmo gasto energético de antes, eu consigo ter então uma maior capacidade funcional dessa minha força muscular. Então isto é visto como algo bom. Contudo, digamos que eu tenho um paciente pós-AVC e este paciente com o mesmo gasto energético de antes, ele não consegue mais executar os movimentos que antes ele conseguia. Neste momento, ele vai ter uma diminuição da força muscular. E diminuição da força muscular é chamado de fraqueza. Fraqueza que também pode receber outro sinônimo, a chamada paresia. E paresia vai ser o termo mais badalado aí nos livros de neurologia. Então, sempre a gente falar então, de diminuição da força motora, algumas vezes nós iremos achar o termo fraqueza, mas na maioria das vezes iremos achar o termo paresia. Em outras vezes, esta diminuição de força ela é tão importante, mas tão importante que nem sequer existe a força motora. Ela está ausente, não existe contração muscular. Neste momento em que a minha força motora, minha força muscular, ela está ausente, eu vou chamar de paralisia, ou o sinônimo mais badalado nos livros de neurologia, que é chamada plegia. Então, de forma bem simples, se eu tiver diminuição da força muscular, vamos chamar de paresia, e se eu tiver ausência de força muscular, eu irei chamar de plegia. Tudo bem? Imagina que durante o ato de executar então o meu movimento, eu estou executando ali com a musculatura estriada esquelética e eu vou executando esse movimento repetidamente. E o que vai ocorrer? Vai chegar um momento em que esse meu movimento vai começar agora a ficar mais lento, vai ter uma menor amplitude e eu vou ter uma menor potência. Neste momento, eu vou perceber que a minha força muscular está diminuindo. Mas isto não é algo patológico. Neste momento, nós iremos chamar isso de fadiga muscular. E perceba que fadiga é até algo esperado que ocorra a partir do momento que eu estou fazendo muito gasto energético, fazendo o mesmo movimento inúmeras vezes. Mas o conceito de resistência é a capacidade que eu tenho de conseguir manter esses movimentos que são feitos de formas repetitivas. Eu falei para vocês que é esperado que a partir de certa quantidade de tempo de movimento eu fadigue o meu músculo. Mas existem algumas condições que esta minha resistência ela estará diminuída. Ou seja, com poucos movimentos eu irei fadigar meu músculo. É uma chamada fadiga patológica, uma fadiga normal.
Isto é observado, por exemplo, em condições como miastenia graves, que é uma alteração lá da junção neuromuscular. Mas fica tranquilo, teremos aulas somente sobre doenças da junção neuromuscular. Mas eu quero que entenda que existem condições em que eu diminuo minha resistência e aí eu vou ter essa fadiga de forma precoce, e também existe o oposto. Existem condições como, por exemplo, na síndrome de Lambert-Eaton, que você vai ter um aumento dessa resistência. Então, quando eu começo a fazer um movimento repetitivo, ao invés de eu diminuir a força muscular, eu aumento a força muscular. Ao contrário, é o inverso. Mas nós iremos ver isso nas aulas da junção neuromuscular mais à frente, tá? Beleza. Então, já comecei agora a entender o que é força, entendi a fisiologia de como ocorre a contração muscular, já vi algumas nomenclaturas relacionadas à diminuição ou à ausência, já vi o conceito de resistência e vamos agora falar um pouquinho sobre a avaliação, né, desta força muscular. Com relação à avaliação, ela pode ser feita de forma quantitativa ou de forma semi-quantitativa. A forma quantitativa, ela vai ser feita a partir do uso de miômetro, ergômetro, dinamômetro, mas perceba que eu a todo momento estou usando aqui aparelhos para conseguir medir esta quantidade, esta potência de força. Na prática, na vida real, isto não é feito, tá? Na prática, o que nós iremos utilizar será a avaliação semi-quantitativa, que vai ser utilizado apenas as nossas mãos e o bom olhar e a experiência do médico, a chamada semiologia. A semiologia será o essencial para que a gente consiga avaliar e quantificar a quantidade de força muscular que este paciente tem. Quando eu falo, então, desta avaliação semi-quantitativa, vamos subdividir na avaliação cinética e na avaliação estática. Primeiro vamos entender o que seria essa cinética e o que seria a estática. A cinética seria então a capacidade, né? Seria o gasto energético para que eu conseguisse, digamos assim, deslocar o meu membro. Para conseguir deslocar de uma posição inicial, esse gasto energético, essa capacidade de força motora é chamado de cinética. Contudo, eu posso estar recebendo, por exemplo, aqui uma força externa, estaria tentando deslocar este meu membro de posição e eu vou executar uma força para manter este membro no mesmo lugar. Então, esta força que eu estou executando para conseguir deixar o membro no mesmo lugar, isto será uma avaliação estática. Então, eu tenho a avaliação cinética e a avaliação estática. A cinética é a capacidade de eu deslocar o meu membro. Já a estática vai ser a capacidade de eu conseguir manter o membro naquela posição. Então, eu dividi a avaliação na avaliação quantitativa. Na semi-quantitativa, falei para vocês que é o que é utilizado na vida real. Vai ser a semi-quantitativa. Semi-quantitativa será dividida em cinética e em estática. E vocês já podem me perguntar, tá, Wellington, qual é melhor para avaliar um paciente? Uma avaliação cinética ou uma avaliação estática? E a bem da verdade, não existe diferença. Os estudos mostraram que não existe diferença na avaliação entre os testes cinéticos e os testes estáticos. Logo, na prática mesmo do exame físico, em alguns grupos musculares, nós iremos utilizar técnicas cinéticas e em outros grupos musculares, nós iremos utilizar técnicas estáticas, mas apenas por comodismo mesmo, assim, por praticidade do exame físico, por facilidade mesmo para o examinador. Tudo bem? Tá. Então já dividi a parte das avaliações e por falar nessa parte do exame físico, como é que tudo isso surgiu, né? Lá na Grã-Bretanha, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados acabavam sendo feridos ali em batalha e tinham diversas lesões de motoneurônio inferior. Eu falei para vocês que motoneurônio inferior estaria participando ali da fisiologia da força muscular. E o que era observado então, pelos médicos daquela época? Que estes pacientes que tinham lesões diversas ali,
dos motoneurônios inferiores, acabam tendo uma diminuição da força muscular. E algumas vezes, por exemplo, tem uma ausência de contração. Mas como é que eu vou avaliar se esse paciente ele está melhorando ou se ele não está melhorando? E aí, alguns pacientes, por exemplo, às vezes tinham uma contração muscular. Será que somente aquela contração ali já seria uma evolução ou não? Teria que ter realmente um movimento lindo, esbelto, ali para dizer, nossa, teve uma melhora. E daí, naquela época, surgiu uma escala chamada de MRC ou MRC, né, que vem de Medical Research Council, e é uma escala que é utilizada até hoje, tá? É a escala mais utilizada no mundo. Ela vai ser medida, né, graduada ali de 0 até 5, onde no 0 eu tenho uma ausência de contração muscular, grau 1 eu tenho uma contração muscular ou um ensaio ali de contração muscular, grau 2 eu tenho um movimento ativo, mas é um movimento ativo que ele não consegue vencer a gravidade. Ou seja, eu não consigo, se eu fosse fazer flexão do meu antebraço, eu não conseguiria fazer nesta direção, eu não conseguiria ir contra a gravidade. Eu conseguiria fazer flexão do meu antebraço, de repente, se eu estivesse fazendo nesta posição. Então, eu não consigo vencer a gravidade. Isso seria o grau 2. Grau 3, eu tenho então agora aqui um movimento ativo, eu consigo vencer a gravidade, mas eu não consigo vencer nenhuma resistência. No grau 4, eu consigo ter um movimento ativo, que eu venço a gravidade e também eu vou vencer uma resistência. E o grau 5 seria uma força muscular normal, tá? Percebam que eu falei para vocês que esta escala, ela surgiu lá durante a Segunda Guerra Mundial para avaliar, por exemplo, aquele paciente que teve uma lesão do meu motoneurônio inferior, ele estava em grau 0, depois de algum tempo ele começou a ter contração muscular, saiu do 0 para o grau 1. Isso aqui era um avanço enorme, porque me indicava que o paciente agora estava tendo uma reinervação daquele ventre muscular. Isso era algo muito bom. E servia, né, desta forma, como eu coloquei para vocês, era o suficiente para explicar a avaliação naquela época. Contudo, depois começou-se a utilizar esta escala para avaliar outras disfunções motoras, como por exemplo uma polimiosite. Pega o paciente com a polimiosite generalizada, ele vai ter uma força grau 4 de forma generalizada e com o passar do tempo, este paciente iria piorando. Mas ele estava piorando, né, clinicamente eu consegui observar isso, mas ele continuava vencendo a gravidade e continuava vencendo a resistência. Mas como eu vou graduar então se ele está piorando ou não? Só não conseguiria sair do número 4. E daí então precisou, na verdade, subdividir o grau 4 em 4 menos, onde eu vou ter agora um movimento ativo, que eu consigo vencer a gravidade e eu consigo vencer uma resistência leve. Grau 4, onde eu consigo ter um movimento ativo vencendo a gravidade e vencendo a resistência moderada. E o 4 mais, onde eu tenho um movimento ativo que eu venço a gravidade e eu vou vencer então uma resistência forte. Então eu subdividi o grau 4 porque agora eu conseguiria utilizar esta escala de forma mais ampla e vai ser esta escala de MRC, né, usando o 4 menos e o 4 mais, que nós iremos utilizar na prática hoje em dia. Então já apresentei para vocês agora a escala MRC, até existem outras escalas, não vou nem anotar aqui, só para ouvir falar mesmo assim, conversa assim de pé de ouvido, nada mais do que isso. Existem, né, hospitais que utilizam escalas diferentes. Isso não é muito comum fazer aqui no Brasil, mas por exemplo, na Mayo Clinic, que seria talvez aí o maior hospital do mundo, um dos maiores hospitais do mundo lá nos Estados Unidos, eles possuem uma escala própria, onde eles vão ter grau 0, a força normal, menos 1, eu tenho uma fraqueza leve, menos 2, uma fraqueza moderada, menos 3, uma fraqueza, digamos assim, forte, ou mais exacerbada, mais evidente, e o menos 4 seria então aí a chamada plegia, né? A paralisia. Mas aí a maior parte mesmo dos hospitais do mundo irão utilizar a escala, né, que veio lá do Medical Research Council. Beleza. Já falei então desta escala e a partir daí, a partir desta avaliação, eu consigo, na verdade, agora quantificar, né?
se este paciente, nesta consulta, ele está progredindo em relação à consulta passada, se ele está deteriorando com relação à sua doença, enfim, vamos começar agora a quantificar. Além disso, eu consigo também observar padrões de fraqueza, e estes padrões, eles vão ser feitos e vão ser avaliados durante o exame físico, onde eu irei graduar de 0 a 5 regiões do meu corpo, e não vou dar um número de forma generalizada para o meu paciente, já que existem padrões de fraqueza. Existem esses padrões de fraqueza, nós iremos dividir em focal e generalizado. Focal é sempre que eu tiver uma diminuição, né, da minha força muscular apenas de um lado do corpo. Generalizada é quando eu tiver dos dois lados do meu corpo, tá? O focal geralmente vai ali acompanhar mesmo o meu sistema nervoso inferior, quer seja o próprio motoneurônio inferior, quer seja uma lesão que eu tenha lá no uma radiculopatia, por exemplo, né, que eu tenha uma saída na medula. Então, assim, eu posso avaliar todo o meu sistema nervoso periférico. Em alguns será uma área assim mais restrita, um pouco mais focal, digamos assim, e em outras será uma área mais abrangente. Mas apesar de ser uma área mais abrangente, eu vou ter apenas de um lado do meu corpo. Isto vai ser um tipo de fraqueza muscular focal. Em outros pacientes, eu teria uma flexão dos dois lados. Geralmente pode ser condições diversas, mas que estas condições elas trazem predomínio na minha avaliação clínica, onde eu consigo observar um predomínio proximal ou um predomínio distal. Logo, estou falando para vocês que não vale eu falar, olha, o paciente tem grau 4 no meu membro superior esquerdo. Não, porque existem predomínios dos padrões de fraqueza muscular. Ou seja, eu posso estar com a minha área proximal com diminuição da força muscular, mas a minha área distal está normal. Ou então, a minha área distal, por exemplo, está com uma fraqueza mais importante do que a minha área proximal. Tudo isso pode ocorrer. Então, nós iremos dividir em grupos musculares quando nós formos fazer o exame físico. Tudo bem? Então, já dividi aqui na parte focal, dividi no generalizado. Lembrando que no generalizado eu posso subdividir ainda. Eu posso dividir, então, na fraqueza muscular generalizada verdadeira. E a verdadeira será aquela que cursará com a alteração do meu núcleo rubro. Núcleo rubro não, desculpa. Eu vou cursar com alterações bulbares. E ao cursar com alterações bulbares, além de ter uma diminuição da força muscular no meu corpo, eu vou ter diminuição da força muscular também da minha face. Logo, eu terei os músculos faciais com diminuição da força muscular, eu terei alteração na fala, alteração na mastigação, alteração na deglutição. Tudo isso aí são alterações bulbares. E isto é a fraqueza muscular generalizada verdadeira. É aquela em que, além de eu ter uma fraqueza dos dois lados do meu corpo, eu vou ter também alterações bulbares. Existe um outro grupo, né, uma outra divisão, que vai ser a fraqueza muscular generalizada, que não cursa com essa alteração bulbar. E quem não cursa com essa alteração bulbar, nós iremos chamar apenas de uma tetraparesia ou uma quadriparesia, tá? Isso vai diminuir uma fraqueza. Se eu tiver uma ausência, seria uma tetraplegia. E por falar em nomenclatura, se eu tiver uma fraqueza apenas em um membro, quer seja membro inferior ou membro superior, eu vou chamar então de uma monoparesia. Se for ausência, seria uma monoplegia. Se eu tiver uma diminuição em dois membros, eu vou chamar de diparesia. E a diparesia ela vai ser dividida em paraparesia, quando eu tiver a diminuição dos membros inferiores, e biparesia, quando eu tiver a diminuição dos membros superiores. É isso, galera. Vou cortando essa aula por aqui, tá? Vamos parar no meio para dar tempo de dar uma respirada, uma digestão mental. Então, como deu para observar no título,
vai ser dividido então essa aula em parte 1 e parte 2, tá? Nesta aula de hoje nós vimos a definição, nós vimos fisiologia, nós vimos o que era uma resistência, a avaliação que seja quantitativa, qualitativa, a parte da escala do MRC, das nomenclaturas. E por hoje vamos ficar por aqui. Na parte 2, né, da próxima aula, que é a continuação desta. Então vocês vão perceber que o vídeo mesmo foi continuado do outro, tá? Na parte 2, nós iremos ver a parte do exame físico, de lesão orgânica, lesão não orgânica e também de manobras deficitárias. Então, fica aí no aguardo. E é isso, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.